Oi, oi, boa noite. Eduardo, Vânia, Bruno, Joelbert, já vou te aceitar. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos esperar aí dois. Joelbert, Opa, boa opa, boa noite, noite. Mário. Me ouve aqui? Te ouço, sim. Seja bem-vindo. Vamos Obrigado, esperar boa noite a dois você. minutos. Deixa eu só Obrigado, ajeitar boa um noite. pouquinho a câmera, que eu tô Boa noite a achando que você e todos que nos ouvem. nós já vamos aqui. Aí assim vai ficar melhor. Beleza. Vamos esperar só mais um minutinho para a gente já começar o nosso bate-papo. Ok. Boa noite aí quem está. Neto. Boa noite. Patrícia, Bruno. Sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer agora uma live, para quem está perguntando, já subiu a mensagem. A gente vai falar sobre a saúde em pandemia, né, no isolamento social, sobre a saúde do corpo humano, óssea, dos músculos. Então, seja bem-vindo, continue com a gente. Ó, nós tem mais gente perguntando. Nós vamos falar sobre a saúde em época de pandemia, junto com o Dr. Joelbert, que é médico ortopedista. Então, vamos lá. Oficialmente, vamos iniciar. Muito obrigado a todos pela participação. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui começando mais uma live, dando sequência às nossas lives aí em época de pandemia. Nosso convidado especial hoje é o Dr. Joelbert Sindra, médico ortopedista. Vou apresentar o currículo dele, vou pedir licença para vocês para ler o currículo, porque não é, confesso que é um currículo, né, bastante de qualidade. O Dr. Joelbert é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, formou em medicina, fez residência em ortopedia e traumatologia pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais e fez também cirurgia no quadril pela Fundação Hospitalar de Minas Gerais. E cursa MBA em Gestão em Saúde pela Liderança e Inovação, Gestão em Saúde, Liderança e Inovação pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa de bastante gabarito e que merece o nosso respeito, o nosso carinho. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Joelbert. Seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa compartilhar aí com nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aqui, com um pouco, né, do nosso conhecimento e informação em época de pandemia, né, um período que não tem sido fácil. Quero dizer a vocês também, pessoal, que nós também, né, somos seres humanos, eu tenho dito isso muito, nós estamos também vivendo momentos difíceis, momentos incertos, momentos que a gente tem enfrentado e vivido um dia de cada vez. Então, nós estamos também nos adequando, né, nos reinventando e crescendo aí como pessoas e tentando superar e aprender cada dia mais com esse momento que é o momento de pandemia. Joelbert, fique à vontade, se você quiser se apresentar, logo eu farei o nosso Perfeito. bate-papo. Perfeito, Mário. Novamente, então, muito boa noite. Obrigado a você pelo convite. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Passamos por tempos difíceis. Sabemos que muita coisa tem mudado nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. E é um prazer enorme estar aqui podendo ter esse bate-papo com você, com os nossos ouvintes aí a respeito da saúde. Vamos abordar um Ok, tema interessante, né? E vamos lá para esse bate-papo. vamos falar então da nossa saúde, do nosso corpo, dos nossos ossos. Dr. Joelbert, no fato, eu fiz alguns levantamentos que eu acho importante, nós que estamos aqui ligados, né, diretamente com a área de saúde, né, trabalhando diretamente aí, né, com as operadoras, então nós temos vários clientes que nos procuram e que nos questionam, que nos desabafam, que conversam conosco, e
A primeira questão, né, o fato das pessoas estarem mais isoladas hoje, né? Nós estamos aí no dia 18 de março, oficialmente. Opa, desculpa, acidente. Oficialmente, dia 18 de março, nós vamos completar agora 4 meses isolados. Muitas vezes deixando de fazer atividade. Peraí. Muitas vezes deixando de fazer atividades físicas. E se movimentar com frequência, né? Até às vezes assim, até a pessoa, mas antes eu também não fazia atividade física. Não fazia, mas às vezes você não fazia o home office que hoje você faz, você ia trabalhar, você se movimentava mais, você tinha uma vida ativa, né? Mais ativa. E o que tem trazido, né, para essas pessoas, né? Nós já vamos para 120 dias em quarentena, 120 dias mais quietos e isolados. Isso prejudica realmente a saúde das pessoas? Então, Mar, nesses tempos difíceis já listou aí uma série de problemas que nós estamos enfrentando, né? Nós enfrentamos problemas no trabalho, na família, os relacionamentos estão um pouco menos próximos agora, né? Digamos assim, mais virtuais. E dentre esses vários problemas que nós temos enfrentado na pandemia, um deles é o cuidado com a saúde, que realmente mudou. Algumas coisas mudaram para melhor. Então, nós tivemos um incremento aí da telemedicina, muita coisa que já era para ter vindo com as inovações, demoraram a vir. E nesse momento de disruptura, nós conseguimos acelerar esse processo de telemedicina. Sim, Mas, por outro lado, nós temos vários fatores aí que levaram a uma piora da qualidade no tratamento da saúde. O sim. isolamento social fez com que as pessoas deixassem de praticar atividade física com a frequência e do modo como elas praticavam anteriormente. Então, uma das primeiras a fechar foram as academias, as Sim. piscinas, né, as escolas de natação. E as pessoas, o fato, Mário, é que fazer atividade física nem sempre é prazeroso para todo mundo, né? Muitas pessoas fazem simplesmente pela questão da saúde mesmo. E aí, quando você tem um problema que desmotiva essa prática, ou que dificulta, as pessoas às vezes usam isso como motivo para não praticar. E aí, ao invés da gente se reinventar e transformar esse limão numa limonada, a gente acaba se acomodando, deixando a atividade física de lado. E o que a gente tem percebido nos consultórios, a gente que trabalha muito com a parte músculo-esquelética, né, os ossos, as articulações, os músculos, tendões, é que essa diminuição na prática de atividade física tem fazendo com que várias doenças crônicas estejam recrudescendo, elas estejam ficando mais fortes. E aí as pessoas, por causa desse sedentarismo da pandemia agora, estão sofrendo mais de dores, de desconfortos, de dificuldades, né? Não só os idosos, que dependem muito da atividade física, mas até os jovens, as pessoas mais jovens que têm algum problema articular, lombalgia, problema na coluna, né? Se a gente for pensar, o segundo motivo que mais leva as pessoas que levam as pessoas a um consultório médico é a lombalgia, a dor na coluna. E o melhor remédio para Lombalgia é dor na coluna. dor na coluna. E o melhor remédio para lombalgia é exercício físico. Você está trabalhando a coluna, o abdômen, né? Você está fazendo algo ali que vai evitar que você tenha dores. Então, Mas e realmente, aí, a a gente está gente não vivendo. pode sair de casa, não pode ir na academia. O que você Uhum. acha? Qual que é a sua visão? É a minha visão que é o momento da gente ter resiliência e se reinventar, né? Nós precisamos agora ver outras alternativas. O fato da gente não poder sair para uma academia, praticar uma atividade ao ar livre, muitas das vezes, ela não pode servir de desculpa para a gente deixar de fazer atividade física. Isso é fato, né? Então, hoje nós temos o incremento da tecnologia, ele facilitou muito isso. Eu mesmo tenho recomendado muitos meus pacientes a prática de atividade física em casa. Hoje você tem plataformas só de atividade física, você tem vídeos no YouTube, você tem sites que te mostram como fazer exercícios em casa, exercícios funcionais. E sem falar que a prática de atividade física ao ar livre na nossa cidade, especialmente em Catalão, em que não é tão populosa, você escolhendo um local adequado, tomando os cuidados necessários, né? Usando máscara. É desconfortável? Sem dúvida. Mas dá para fazer. Então, que isso não sirva de desculpa, né?
Eu não estou aconselhando, mas eu vejo que Catalão, né, por exemplo, mas todas as cidades, que aqui nós temos pessoas que eu tenho visto entrando, que são de vários lugares, né, que não são só de Catalão, e que existem lugares que são menos aglomerados, né, que tem menos pessoas que Exato. a gente consegue. Eu mesmo uso um lugar que é onde eu vou morar, né, eu tenho esse privilégio, mas eu sei que, por exemplo, quem não tem esse privilégio, mas nós temos lugares mais afastados, que está mais, né, livre de aglomerações de pessoas, e essas pessoas também têm essa opção, né, pelo menos uma válvula de escape. Às vezes não precisa ser uma rotina diária, mas na hora que a gente não conseguir, preciso dar uma desparecida, preciso fazer, porque são 4 meses, dia 18 agora, nós estamos completando 4 meses. Então, a gente não consegue ficar 4 meses totalmente 100% trancado. A gente, né, tem as atividades. Eu, por exemplo, trabalho, mas tem gente que está fazendo home office, mas eu tenho certeza que a pessoa que está fazendo home office, algum dia ela teve que ir numa farmácia ou num supermercado, né, enfim, teve que fazer sair de alguma maneira. Então, nós temos que evitar essa exposição ao risco, né, para a gente poder passar com maior leveza esse momento de pandemia. Um outro assunto Exatamente. também que eu anotei, que a gente quer falar com você, que a gente, nessa pandemia, todos nós estamos preocupados, né? Então, desde março, nós estamos preocupados com a Covid-19. Estamos com medo, né, inseguros, não queremos pegar o coronavírus, né? Mas a vida continua, as outras doenças continuam, existem as doenças crônicas, existem os tratamentos que precisam dar continuidade, as pessoas precisam continuar se tratando. Os acidentes de trânsito, os acidentes domésticos acontecem, as quedas, né, também, as pessoas estão mais em casa, as quedas também acontecem. Como está funcionando essa demanda nos consultórios, nos hospitais? Vocês, médicos, os ortopedistas, estão conseguindo? Vocês estão atendendo? Vocês estão dando plantões? Explica para a gente também, para a gente ter maior tranquilidade em relação a isso. Perfeito, Mário. Eu vou entrar nessa questão já, mas só queria complementar. Você tocou num assunto muito interessante falando da questão da atividade física, o benefício que traz com 120 dias de isolamento, não só para o corpo, mas também para a mente, Para a né? mente, com certeza. E, Eu uso muito para a mente. exato. Então a gente não pode se esquecer que o exercício físico, além de ser ótimo para o corpo, ele também libera substâncias endógenas, como a endorfina, como a dopamina, que são extremamente importantes para o equilíbrio do nosso cérebro em momentos de crise. Então, no momento em que a gente está vivendo com tanto estresse, ansiedade, né, tantas dúvidas em relação ao futuro, que geram problemas psicológicos, que geram aí depressão, problemas de ansiedade, é importantíssimo você ter à mão, à sua disposição, a melhor droga para o tratamento de ansiedade e depressão que existe, que são a dopamina, que são as próprias substâncias que o nosso cérebro produz para conviver com isso tudo. Então, se você está nervoso, ansioso, pandemia, o que vai ser do meu futuro, e se justifica, né, muitas das vezes, que você tenha mais interesse ainda em fazer atividade física, para que isso venha te ajudar nesse bem-estar também. E aí, entrando na pergunta em relação aos traumas, Mário, a questão é a seguinte, a gente tem visto um cenário bem interessante em relação aos traumas. Aqueles traumas de alta energia que estão relacionados a acidentes esportivos, acidentes automobilísticos, de moto, agressões físicas. O fato é que esses traumas maiores assim de agressão, eles estão diminuindo. Então, por um lado, é bom, como as pessoas estão circulando menos, como as pessoas estão viajando menos, você tem esse efeito benéfico dentro de um cenário que não é tão bom, né? Mas isso é bom. Agora, por outro lado, que nós temos visto, às vezes, são o aumento dos acidentes domésticos. Então, as crianças estão mais em casa, às vezes ociosas, sem ter o que fazer, e acaba que as crianças, nessa ociosidade, se expõem mais ao risco. Os idosos, né? Para o idoso, a atividade física que mantém ali o bom funcionamento da parte músculo-esquelética dele é fundamental para evitar acidentes, quedas.
e, havendo esses acidentes, evitar lesões mais graves. Então, esses acidentes domésticos, eles têm a tendência a se elevarem nesse período de restrição que a gente está vivendo. Hoje, os serviços, os 3 principais serviços da cidade, os hospitais, Santa Casa de Catalão, Hospital Narciso Fayad, Hospital São Nicolau, os 3 contam com serviços de ortopedia e o serviço ele continua para urgência e emergência da mesma maneira que antes da pandemia. Então, o atendimento continua, as cirurgias de urgência têm sido feitas, né? Os nossos consultórios, com o novo decreto municipal, nós restringimos o atendimento para dar mais segurança para o nosso paciente. Então, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis nos consultórios, estamos diminuindo o número de pacientes pela metade, para que haja um espaçamento, né, maior entre os pacientes. Estamos pedindo para que não vá acompanhante, a não ser em casos estritamente necessários. Estamos usando álcool gel, estamos desinfeccionando a sala, o consultório o tempo todo, o uso de máscara. Porque nós entendemos, Mário, também que a vida segue, né? Nós temos várias doenças crônicas, tanto da área que eu atuo, o sistema músculo-esquelético, contra outras doenças crônicas, que elas necessitam ser tratadas. E, às vezes, se você não fizer um equilíbrio adequado entre o risco e o benefício de uma consulta, você, às vezes, por pânico, deixa de consultar e acaba tendo uma repercussão muito mais grave naquela doença crônica que você deixa de tratar. Eu tenho percebido, Joelbert, né, não só aqui, né, a gente trabalha, né, vários locais na área de saúde também com os nossos clientes. Eu tenho percebido vários locais que estão realmente atendendo com total nível de segurança, às vezes, né, consultórios, hospitais, né, que estão com um nível muito alto de segurança para as pessoas continuarem, né, com a vida, com os tratamentos, dando sequência na vida, às vezes até mais seguro do que outros locais que a gente frequenta, que são públicos, que são necessários também a gente ir, e que realmente, né, eu, por exemplo, faço alguns acompanhamentos que eu não deixei de fazer, mas tomando sempre, né, o maior cuidado, né, seguindo todo o protocolo de exigência aí para a gente, né, nos resguardar. Jobert, outro assunto também que eu queria ver com você, para a gente poder passar para as pessoas, é em questão, qual que é a sua orientação para todos que estão nos assistindo aqui em relação aos cuidados com a saúde dos ossos, dos músculos e articulações? O que você indica, o que você orienta, né, nesse momento que a gente está passando, que a gente está vivendo? Né? Eu sei que eu acredito que a gente tem que cuidar durante toda a nossa vida, né? Cada dia mais eu tenho aprendido isso, né? A gente vai amadurecendo. Eu falo que a idade, ela tem alguns pontos positivos. A gente, cada dia que vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo. Mas o que você indica para a gente, nesse período que tem sido um período mais crítico nas nossas vidas, para a gente cuidar melhor dos ossos, das articulações, dos nossos músculos? O que seria sua dica como especialista? Então, Mário, você falou muito bem, né? A prática de atividade física deve ser algo incorporado à nossa rotina, independente do momento em que nós vivemos. Mas eu entendo que nesse momento de isolamento, de pandemia, talvez ela se faça mais necessária ainda, né? Então, esse isolamento ele é importante, esse isolamento faz parte do momento em que nós vivemos, mas, assim, é importante que a gente entenda que, apesar das restrições, nós precisamos manter hábitos saudáveis de vida. Então, nós já comentamos sobre outras alternativas às academias, às vezes a quem não quer se expor a uma caminhada, a uma atividade ao ar livre. Nós temos opções no YouTube, nós temos opções em plataformas digitais, né? Então, a gente pode abrir esse leque. Saindo um pouquinho da questão da atividade física, a gente tem que pensar também o que a gente pode fazer em termos de alimentação, de prevenção com suplementos, né? A alimentação adequada ela é importante. E aí eu acabo me voltando um pouquinho mais para o idoso.
acaba que o jovem ele tem uma reserva maior, ele acaba conseguindo passar por esse deserto de forma mais serena. Agora tem me preocupado muito os idosos, a gente tem visto muitas fraturas em idosos por quedas simples, pelo que a gente chama de traumas de baixa energia. E aí, como que esse idoso pode se precaver? O idoso ele tem que tomar muito cuidado com o ambiente em que ele está, porque nós temos os fatores intrínsecos que levam à queda, que são inerentes ao próprio paciente, e os fatores extrínsecos, que são do ambiente. Então, se você mora com um idoso, você tem que tomar muito cuidado no ambiente em que ele está. Tomar cuidado com os objetos que ficam na sala, que ficam no quarto, no corredor, para estar à altura dele, para ele não tropeçar. Tomar cuidado com tapetes que podem escorregar. Tomar cuidado no banheiro, que é um lugar que concentra a maioria das quedas dos idosos, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados com os fatores extrínsecos. E com os fatores intrínsecos, que são os inerentes ao idoso, ele precisa tomar bastante cuidado com doenças crônicas, por exemplo, doenças do labirinto, que levam à tonteira. É muito comum o idoso quebrar, quando ele tem uma fratura, quando ele acorda à noite, por exemplo, para ir ao banheiro, e aí ele já levanta, fica tonto e cai. Então é importante tratar dessa questão, é importante tratar das questões cardíacas, que podem levar também a quedas. É importante ele tratar da questão neurológica. Existem várias doenças neurológicas, degenerativas, que tiram o equilíbrio do idoso. Sim. E aí, voltando um pouquinho mais para a parte ortopédica, o sistema músculo-esquelético. Um idoso ativo, que pratica uma atividade física, que é ativo, caminha, ele tem uma massa muscular, ele tem as articulações muito mais aptas às tarefas do dia a dia do que aquele idoso que fica totalmente restrito. Então, é muito importante a gente pensar que o idoso ele tem que estar muito bem cuidado nesse contexto todo, né? Ele tem que cuidar também da osteoporose. E eu estou insistindo no idoso, Mário, porque a nossa população está ficando cada vez mais idosa, né? Se nós pensarmos na década de 50, 1950... Cada vez mais. No 1950 nós tínhamos em torno de 200 milhões de idosos no mundo. No início dos anos 2000, isso pulou para mais de 600 milhões. E a previsão para 2050 são de 2 bilhões de idosos. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que está envelhecendo muito. Hoje, no Brasil, nós já temos 15% da população formada por idosos, né? Então, é um grande benefício nós estarmos ali, chegarmos a essa idade, mas nós precisamos chegar com saúde. E quando nós pensamos na queda, olha a importância desse trauma bobo, às vezes, para o idoso, Mário. Das causas traumáticas que podem matar alguém, quando a gente pensa no idoso, 70% das mortes causadas por traumas estão relacionadas a pequenas quedas. 70%. Então, um idoso de 70 anos, quando ele cai e quebra um quadril, por exemplo, que é a minha área, o que eu opero muito, ele tem 5% de chance de falecer no hospital. Ele tem 20% de chance de falecer no primeiro ano, 30% de chance de falecer no segundo ano e 50% de chance de falecer em 5 anos. Então, é muito melhor a gente prevenir do que depois tentar remediar. E aí, um grande fator que está associado a essa mórbida mortalidade, a queda e as suas repercussões, é a osteoporose. É imprescindível que nós criemos nos nossos pacientes, nos nossos amigos, a cultura de cuidar dos ossos. Então, hoje é preconizado, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, Mário, que toda mulher, a partir dos seus 50 anos com fatores de risco, ou 55 anos sem fatores de risco, faça uma densitometria óssea a cada 2 anos. Isso para quê? É um preventivo, é como se fosse a mamografia, como se fosse um preventivo ginecológico, né? Porque é muito melhor você identificar precocemente uma osteoporose e tratá-la adequadamente do que você esperar ter algum sintoma para poder tratar. E às vezes o primeiro tratamento de uma osteoporose, Mário,
é uma cirurgia para colocar uma prótese Então, a no partir dos quadril. 50 anos, é indicado para mulheres de Isso. 2 em 2 anos. E em homens, não. Isso. Homens vai depender de alguns fatores. Então, a osteoporose, Mulheres por têm exemplo, mais osteoporose que homens. nesse ponto nós estamos com sorte. Os homens têm bem menos. O hormônio Joia, masculino, o Albert, testosterona, ele protege. deixa eu te aproveitar esse assunto, que nós já estamos com várias perguntas e nosso tempo já vai caminhar para o final. Perfeito. Tem uma pergunta aqui relacionada à osteoporose. O idoso que tem osteoporose pode fazer caminhada? Caminhada. Deve, deve, A Marina deve. Felício fez essa pergunta. Ele deve fazer. Isso, deve fazer. A gente sabe que os esportes de baixo impacto são os que têm a maior repercussão na osteoporose, no tratamento da osteoporose. O melhor esporte para o idoso com osteoporose, muita gente vai achar contraditório, mas é a musculação. A musculação ela gera uma carga, uma sobrecarga no osso, que vai fazer com que aquele osso remodele e se torne mais forte. Então, Isso caminhada é eu já muito bom, sabia. A musculação é muito musculação, né, bom, com cuidado, né, uma intensidade claro. moderada, né? E isso, Outra, supervisão de um profissional, né? outra pergunta também, a dona Maria José perguntou o que é orteatrose. Esse eu não É, conheço. osteoartrose, na verdade, é a famosa artrose, ou desgaste articular, né? É, quando você tem uma articulação que começa a perder a cartilagem, você tem a osteoartrose. E aí o grande problema da osteoartrose é que o contato de osso com osso sem a cartilagem gera um processo inflamatório, que é a osteoartrite, que aí vai gerar dor. Quando a gente pensa, por exemplo, no joelho, aquele joelho que fica globoso, inchado, vermelho, quente, essa é a osteoartrite, que é a inflamação da osteoartrose. Outra pergunta, então, dando sequência, é... a oficial Cleo 8, ela não perguntou, ela citou que desde que começou a pandemia, ela tem muito medo, né? Acredito que devido à preocupação dela, né? Ao medo, ela começou até a dar falta de ar, eu acredito que seja ansiedade. Então, esse até eu quero complementar, Cléo, eu já vi várias pessoas, né? Já tive pessoas, tanto clientes nossos aqui da Castro Seguros, até pessoas da minha família também, já tiveram falta de ar, que a gente até pensa, será que tem o Covid-19, né? Tá com o coronavírus, mas não foi, graças a Deus. Realmente foi sim um tratamento, uma questão psicológica mesmo, uma ansiedade muito alta que gerou essa falta de ar, essa ansiedade, esse pânico, né? O início de um pânico. Eu conheço pessoas que desenvolveram a doença, né? A síndrome do pânico durante a pandemia devido ao medo, à insegurança, né? Esse momento que nós estamos vivendo. Então, eu acredito que você também esteja passando por isso. Então, que eu, né, posso, se eu puder te ajudar, né, procure, né, sempre uma orientação médica, psicológica. Eu acho que tem vários profissionais que podem aí te auxiliar e tentar sempre manter o equilíbrio, cuidar de você. E se você, né, tiver condições, você é a melhor, o autoexame é o melhor. Você sabe em que condições você está, até para procurar o tratamento mesmo para psicológico, né, os psicólogos, psiquiatra, o que for necessário para você. Tá bom? Se o Joelbert quiser complementar também essa Não, questão. eu acho que é isso mesmo. Vivemos tempos difíceis, tempos em que manter a serenidade não é fácil, as dificuldades são muitas e não é feio você procurar um profissional para te ajudar nesse momento, em determinadas situações, até usar realmente uma medicação, um ansiolítico, claro que prescrito por um médico, bem indicado, mas todos nós passamos por fases difíceis na vida e não é demérito nenhum buscar auxílio nesse momento. O Joelbert, outra pergunta que o Rodrigo fez essa pergunta, Rodrigo Assunção. Nesse momento, né, para a nossa saúde óssea, eu acredito que seja isso. O CrossFit ajuda ou atrapalha? Eu acredito que seja uma questão difícil de responder, né? O ponto de vista
Porque ela é polêmica, né? Tem pessoas que vão falar bem, tem outras que vão falar mal. Esse eu fico calado e deixo para Aham. você. Então, vamos lá. Você é o Jogou uma médico, brasa, você eu jogou sou uma brasa administrador quente de aqui na minha empresas. mão agora. Vamos lá. Eu na verdade, assim, eu sou um esportista, eu gosto muito de esporte e eu encaro o CrossFit como um ótimo esporte. Mas, claro, não é para todo mundo, né? Então, ele tem as suas indicações e ele tem a sua forma correta de ser feito. O que eu pego muito em consultório, lesões decorrentes da prática inadequada do CrossFit, da musculação. Então, o problema não é o esporte em si, é a prática inadequada. São pessoas Isso. que às vezes se excedem na carga, se excedem no exercício. Então, você tomando os devidos cuidados, fazendo com a orientação correta, e claro, dentro da sua capacidade, não há problema nenhum, muito pelo contrário. Eu sou um fã Uhum. do CrossFit aí, acho que é um ótimo exercício. Mas, claro, tudo com moderação. Ok. Deixa eu ir aqui. Eu vou fazer mais duas, gente, para a gente encerrar. Eu queria agradecer à Clínica Saúde também, parceira, está aqui presente conosco. O Eduardo, vou fazer mais três. O Eduardo Mangabeiro perguntou o seguinte: meu amigo teve uma luxação no ombro e, devido à pandemia, ele apenas tratou com anti-inflamatório e não foi ao hospital. Até que ponto um acidente desse pode ser tratado sem procurar um hospital? Então, é difícil comentar sem saber que tipo de luxação foi essa, né? Porque, na verdade, você tem um espectro muito grande de lesões quando você pensa em trauma no ombro. É claro, se for aquele trauma mais simples, que você coloca um gelo, toma ali um comprimido de anti-inflamatório, 2, 3 dias depois você está bem, provavelmente é um trauma de menor energia que não necessita de uma avaliação médica. Mas é claro, aqueles traumas que te levam à dor persistente, que começa a atrapalhar a função para o dia a dia e que tem uma repercussão de mais dias te incomodando, aí sim, aí a gente tem que colocar o risco-benefício. Não dá para ficar sentindo dor e às vezes você está com uma lesão grave que precisa de um tratamento simplesmente pelo pânico de pegar uma doença. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Às vezes não procurar um sistema de saúde por motivos bobos, esdrúxulos, mas também não deixar de procurar quando se fizer necessário. E é questão de bom senso mesmo, né? Sim. Outra pergunta que a Michelle fez: instalar os dedos faz mal? Essa pergunta é ótima. Essa eu tô Chega muito curioso, no, viu? Eu quero saber isso. chega muito no consultório para a gente. E assim, eu posso extrapolar, instalar os dedos para instalar outras articulações. Tem gente que adora instalar pescoço, né? Coluna. E o que acontece? Quando você instala as suas articulações, você está, na verdade, criando um vácuo na articulação, que esse vácuo rapidamente é suprimido por um leve impacto ali articular, né? Se isso for uma coisa eventual, não tem problema nenhum, não tem repercussão nenhuma. Mas o fato é que se você ficar se excedendo, instalando repetidamente, uma hora Todos você os pode dias, sofrer pode? lesões. Todos os dias é muito? Uma vez por dia? Uma vez É, por dia? Não, aí é tranquilo. é Tranquilo. tranquilo? Porque eu Mas tem conheço gente pessoas que que, fazem uma vez por dia. E não fazer nenhuma vez é ótimo também. sem problema Eu não algum, faço não nenhuma tem vez, problema algum. gente. Não tem, pode também. Então vamos lá para o próximo. Outra pergunta. O médico ortopedista trata artrite nos dedos das mãos? Trata. Deu uma travada, você está me vendo, Mário? Está Estou, conseguindo me ouvir? estou. Vocês estão me vendo? Voltou, né? Tratamento da artrose, remédios orais que eles curam a artrose, mas eles melhoram os sintomas e, principalmente, eles desaceleram o processo, porque a artrose é uma doença crônica e progressiva, seja em qual articulação for. E o que nós temos hoje é uma gama de medicamentos que podem ser usados para melhorar os sintomas e evitar essa rápida progressão. Para algumas articulações maiores, nós temos até algumas infiltrações com medicamentos que têm um efeito bem bacana também nessa
desaceleração do processo de regeneração. Ok, maravilha. Eu falo que não vou fazer mais, mas eu vejo as perguntas que eu acho são todas interessantes. Outra aqui, existe algum protocolo específico para fortalecimento ósseo dos supersedentários, aqueles que realmente não têm predisposição para atividades físicas, os idosos recém-operados? Existe algum tratamento? Então vamos lá. Falar em protocolo é Tiago meio controverso, mas existem algumas recomendações. O supersedentário, o idoso supersedentário, ou mesmo pessoas de meia idade, o importante é começar uma atividade física sem impacto e que, de preferência, trabalhe todo o corpo. Então, por exemplo, caminhada é boa para a parte cardiorrespiratória, sem dúvida alguma, mas ela trabalha pouco tronco e membros superiores. Uhum. Então, eu gosto muito das atividades que são completas e sem impacto para esse perfil de paciente. Por exemplo, hidroginástica, natação, pilates, musculação. São atividades completas que trabalham todos os grupos musculares e que você pode ir escalonando. Você começa devagar. Existe uma regrinha muito interessante para a gente evitar lesões quando nós estamos começando uma atividade física, Mário. Daí você anota no seu caderninho que ela é muito boa. Então, qual que é a regra? Você começa uma atividade física bem devagar e a quarta semana da sua atividade, a partir da quarta semana de atividade física, você não pode aumentar a carga ou a duração acima de 50% da média das últimas 3 semanas. Então, vamos lá, fazer um exercício aqui para a gente pensar. Imagina que você faz uma caminhada, começa a caminhada 2 vezes por semana ali, meia hora cada dia. Sim. Então, você vai caminhar ao longo de uma semana, 1 hora por semana. Você faz isso na primeira, na segunda, na terceira. Na quarta semana, você não pode sair caminhando 2 horas ou 3 horas. Você tem que caminhar 1 hora e meia, porque você vai caminhar a média das últimas 3 semanas, que é 1 hora, mais 50%, que seria meia hora. Okay. E aí, é claro, à medida que o tempo vai passando, essa média vai aumentando, você vai fazendo uma progressão lenta e com muito menos riscos de lesões. Porque a gente vai pegando resistência, vai fortalecendo. Isso, okay. Exatamente. Pessoal, então é isso. A Sandriane também está querendo saber se estalar o pescoço causa AVC ou coisa assim. Tem alguma... Não. Essa aí também eu tenho curiosidade. Uhum. Não, o que acontece? Essa eu faço mais do que o dedo. O dedo eu não faço nunca. Não, isso é uma extrapolação. O que acontece é que, às vezes, algum paciente, principalmente os mais idosos, que tem algum problema na carótida, que é a veia mais importante do pescoço, às vezes tem um trombozinho. Então, qualquer movimento brusco, às vezes, solta esse trombo e aí você pode ter um AVC. Isso, mas assim, isso é uma coisa extremamente rara, né? Principalmente para as pessoas mais jovens. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Nós espero que a gente, né, tenha agregado um pouco aí na vida de vocês, né? E resumindo, né, o Dr. Joelbert é médico ortopedista. Conversamos, falamos aqui sobre saúde dos ossos, dos músculos, das articulações. E o que ele também resumiu mais uma semana que nós estamos aqui juntos, que nós temos que preocupar muito com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com as atividades físicas, com a alimentação saudável. Então, a gente tem que procurar melhorar dia a dia, né, a alimentação, a qualidade, né, do que a gente consome, gastar energia, né, queimar calorias, dormir melhor. Eu falo aqui, mas eu também tenho que me policiar cada dia mais, porque eu sei que não é fácil, a gente trabalha muito, tem uma agenda muito cheia, mas todo esse assunto está relacionado com saúde. Daqui a pouco vai vir outro médico aqui, de outra especialidade, e nós vamos ver que nós vamos cair nesse assunto aí da qualidade de vida, né, das opções por escolhas saudáveis, para a gente poder, né, desenvolver ao longo da nossa vida, envelhecer melhor. E eu acho que esse é o nosso intuito, nós temos que tentar
né, envelhecer cada dia melhor, que nós estamos aí numa oportunidade que as faixas etárias, né, acima de 60 anos, cada dia estão aumentando mais. Hoje é 15%, né, Joelbert? No 15% Brasil. hoje. No 15% acima de, Brasil, no 15% da Brasil acima de população é 60 formada por anos. idosos. Eu tenho estudado muito isso também e tem crescido, né, no mundo também, não é só no Brasil, né, a população idosa, e isso é muito bom, é muito prazeroso, é muito bom de ver, de estudar. Então, vamos nos unir e cuidar da gente cada dia mais. E em época de pandemia, vamos reforçar, né, e vamos cuidar mais da nossa saúde física e mental. Tá ok? Contem conosco, o que precisar, eu sempre tenho falado aqui. Vocês têm o nosso Instagram, tem o Instagram do Mário, o Instagram da Castro, tem nossos contatos, né, aqui das nossas redes sociais, os nossos WhatsApp. O que precisarem, pode telefonar, né? Não precisa ser assunto direcionado a seguros, não precisa ser, né, produtos. Vamos conversar, estamos aqui nesse momento, nós estamos juntos. Nós estamos separados de corpo, mas estamos unidos num só propósito, que é a gente ajudar um ao outro. Eu sei que várias pessoas, né, um enfrenta de um jeito, de uma forma, e a gente está aqui para ajudar vocês. Contem conosco, com a nossa equipe, e nós estamos à disposição. Joelbert, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando, te dando luz no seu caminho. Você é uma pessoa aí que eu considero bastante, que eu admiro, né, o seu jeito ponderado, né, transparente de ser, o seu trabalho. Continue cuidando de pessoas, eu falo que a tendência de mercado é gente cuidar de gente gostar de gente. Isso que nós temos que fazer para todos. Tá? E muito obrigado. Fique à vontade. Mário, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente poder bater um papo de um assunto tão importante, ainda mais em momentos de pandemia como esse. Obrigado mesmo pela oportunidade, que Deus continue te abençoando, abençoando a Castro Seguros aí, que faz esse papel social tão relevante para a nossa comunidade. Muito obrigado, estou sempre à disposição, se quiser outros bate-papos aí, o pessoal me aturar, estarei aqui. Pessoal, obrigado aí a todos que participaram conosco. Em breve teremos mais. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.